Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Pedro do Villanueva. Eu escuto uma certa retórica, principalmente daqueles que são defensores do Estado de Israel, como também de outros setores neoconservadores e mesmo entre evangélicos, a de que a Palestina simplesmente não existe, ou que um povo palestino não tem razão de existir, uma vez que nunca existiu uma historicidade aparente do povo palestino árabe que hoje ocupa a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e portanto não se deve reconhecer os direitos políticos dessa população de ter um governo próprio. O problema desse discurso é que se esbarra numa questão lógica. Os palestinos que estão na região que hoje compreende Israel, ou mesmo naquelas que dizem respeito ao território que poderia ser o futuro Estado palestino, essas pessoas não são fantasmas, essas pessoas não são alma-penadas perdidas na Palestina, mas sim são uma comunidade árabe regional. E, portanto, é completamente absurdo alguém afirmar que aquilo ali não é um povo. Porque o que se define como povo segundo essa lógica? E observem que, dentro dos acordos da ONU, os mesmos que fundaram o Estado de Israel também reconhecem a territorialidade do Estado palestino. Mesmo que tenha havido outros problemas, como por exemplo o fato dos árabes não terem aceitado a divisão, mesmo que tenha havido inúmeras guerras entre árabes e israelenses, o fato em si é que é absurdo alguém afirmar que os palestinos não são um povo. E alguém poderia objetar dizendo que nunca houve a história de um povo palestino. Mas vejam, a formação de uma nação justamente não precisa ter uma história anterior. Por exemplo, quantas nações não surgem através da história, quantas nações não nascem no decorrer da história, baseado na construção de uma identidade coletiva. E isso diz respeito ao próprio povo judeu. Porque se os palestinos hoje são apátridas, há pelo menos mais ou menos 70 anos atrás, os judeus também eram apátridas. Eram um povo apátrida, um povo que não tinha governo, um povo que vivia disperso pelo mundo. Ou pelo menos certos judeus, como no caso, quem fundou o Estado de Israel foi os judeus da Europa, né? Porque não foi nem mesmo os judeus da Palestina, uma vez que até o século XIX havia judeus palestinos. Então, eu acho completamente absurdo alguém afirmar que os palestinos não são um povo. Me parece-me que muitas vezes, no afã de defender o Estado de Israel, as pessoas querem negar uma certa dignidade a essa comunidade que hoje em dia está sob o jugo israelense. E óbvio que nós não vamos negar os problemas relacionados ao reconhecimento do novo Estado palestino, já que nós sabemos que existem inúmeras hostilidades ao Estado de Israel, e, enfim, né, existem inúmeras situações que estão envolvidas, mas com certeza os palestinos são sim um povo. E no decorrer do processo da formação do Estado de Israel, os palestinos árabes construíram também a sua identidade. Construíram os seus arquétipos nacionais. E observem, por exemplo, uma outra objeção que eu escutei até de um amigo meu, afirmando que a OLP, que é a Al-Fatah, é uma criação do Estado soviético e não sei o quê, e portanto isso invalidaria as reivindicações nacionalistas dos palestinos e etc. Nós percebemos que muitas vezes a discussão entre Israel e Palestina sempre tem uma carga ideológica subtendida, e, portanto, muitas vezes acaba obstruindo os aspectos factuais que, de fato, são indispensáveis para se entender o problema. Ora, se o problema da Al-Fatah ou da OLP fosse o fato de ter apoio soviético ou de ter origem soviética ou coisa parecida, o Estado de Israel também tem origem soviética de alguma forma. Nós sabemos muito bem que, em 1948, quem armou Israel foi a União Soviética. Quem, inclusive, apoiou a fundação do Estado de Israel foi Stalin. E isso sem prejuízo, naturalmente,
da graninha dos banqueiros Rothschilds e muitos outros aí. Então, quer dizer, certos argumentos, eles são tão capciosos que só por um certo grau de desconhecimento é que acabam predominando, justamente porque são discursos ideológicos. E existe um outro aspecto que eu acho problemático, principalmente quando há uma defesa um tanto irrefletida dos Estados Unidos e de Israel, inclusive de suas políticas, é a ideia de que há uma briga entre a civilização livre, a civilização cristã ocidental, contra o mundo muçulmano, árabe totalitário, e contra a China, contra a Rússia, contra etc. O problema desse discurso, muitas vezes, é que ele escamoteia o fato de que Israel e Estados Unidos não estão preocupados com uma civilização. Aliás, não existe mais essa civilização cristã tão alardeada pelos conservadores. A civilização moderna é, pelo menos a ocidental, é iluminista, é laica, é liberal e genuinamente anticristã. O que não tira os fatores negativos das sociedades islâmicas, como também dos estados totalitários que hoje em dia existem na China, na Coreia do Norte, no Vietnã, ou então no modelo russo atual, que é uma coisa um tanto meio esquisita. Claro que nós não vamos afirmar que esses modelos sejam maravilhosos ou sejam também cristãos, muito pelo contrário. Todos os modelos em disputa pelo poder da atualidade, do poder mundial, poder hegemônico, poder geopolítico, eles são em geral anticristãos. Ou se não são anticristãos, são indiferentistas no âmbito do cristianismo. Ou mais, a retórica que se usa a respeito da defesa da civilização, a defesa do mundo livre, se esbarra no fato de que é um discurso ideológico legitimador de certas políticas que são muito mais escusas e que atendem apenas aos interesses de governos. Já voltando à questão palestina, vejam, por exemplo, o fato de que os liberais e os conservadores, ou neoconservadores, ou defensores da democracia liberal, alardeiam que Israel é uma democracia no Oriente Médio, não sei o que e tal, o que não tira os méritos de Israel em certos pontos. Mas, por outro lado, quando eles negam o direito dos palestinos de terem um governo, na prática eles negam o próprio liberalismo que defendem. Porque se o princípio da autodeterminação dos povos vale para os judeus, vale também para os palestinos. Então, por que um povo que viveu há pelo menos 1000 anos na região da Palestina, que pode ser Israel, enfim, é uma questão de nomenclatura, porque esse povo, de uma hora para outra, deve ser rejeitado o direito de ter um autogoverno? Qual é a argumentação em torno disso? A argumentação é de que eles são árabes, de que eles são muçulmanos. E isso porque nós temos que ver que dentro da comunidade palestina há também cristãos árabes, que são uma minoria, diga-se de passagem. E aí a gente volta naquele problema da discussão do Estado de Israel com relação à sua capital, Jerusalém. E muitas pessoas usam argumentos demasiado capciosos para não perceber o quiprocó diplomático que é essa decisão de Israel de afirmar de direito o que é de fato. Nós temos que saber que Jerusalém é a capital de Israel, pelo menos até 1967, quando, na Guerra dos 6 Dias, os israelenses tomaram Jerusalém Oriental dos jordanianos. Claro que os jordanianos também não são santos. Um tentou tomar o espaço do outro e quem levou a melhor é quem teve mais força. E foram, no caso, os judeus. Só que o problema é que muitas vezes a tomada de terras, como ocorreu, e isso, nós estamos falando de um país democrático, teve como preço uma verdadeira política de deportação e de expulsão da população árabe. O que pouca gente sabe é que na Guerra dos 6 Dias, quando Jerusalém Oriental foi tomada, houve uma política de assentamento em que os árabes foram expulsos de suas casas. Pense no fato que você está no meio da guerra ali e de repente o vitorioso chega na tua casa e diz assim: cai fora que agora a casa é
dos meus, né? Agora isso aqui não é mais o seu espaço, não é mais a sua propriedade. Pode cair fora. Vá virar refugiado. Vai virar, sei lá, apátrida. Então, eu penso que a discussão de Israel-Palestina, na mentalidade de muitos conservadores, com certeza é um discurso completamente alienante. É um discurso que não tem a real dimensão da gravidade do problema. E vou mais além, vou ser mais ousado em dizer, o Brasil não tem que se meter nisso. O Brasil tem que sair disso. Vocês já acompanharam o fato de que eu estava comentando sobre a promessa de Bolsonaro, e para mim uma promessa um tanto estranha, de transferir a embaixada de aqui. Me parece bastante esquisito uma promessa que não diz respeito aos brasileiros, mas sim aos sionistas. A não ser, naturalmente, que ele quisesse agradar a um público evangélico que, convenhamos, é um público completamente ignorante do que acontece em Israel. Nós percebemos que todas as argumentações evangélicas a respeito do Estado judeu dizem respeito a certas teologias milenaristas absurdas que não condizem realmente com a real situação dos israelenses, como também com a real situação dos palestinos. Ou vamos mais além. Querer transformar a Israel moderna, que é laica, que é simplesmente uma imitação de um Estado europeu, de um Estado norte-americano, de um Estado liberal, né, de um Estado secular, e cujas políticas ou cujos projetos culturais que nós combatemos aqui no Brasil, porque eu não entendo essa bancada evangélica que diz combater aborto, que diz combater casamento gay, defender um Estado que já legitimou tudo isso, que é o caso de Israel. E que tem parada gay em Tel Aviv, enfim. Né? Ou então, um Estado que foi fundado por um grupo de pessoas que rejeitam o cristianismo, que são judeus. É a mesma coisa que alguém, por exemplo, elogiar o mundo muçulmano pelo fato de, por exemplo, os muçulmanos terem aparentemente uma reverência a Jesus Cristo como profeta, ou então a Virgem Maria, enfim, né? Tem muitos católicos que caem nessa retórica idiota, diga-se passagem, porque nós sabemos que o Islã, em muitos aspectos, se assemelha às heresias do cristianismo, as heresias do arianismo, enfim, né? Ou seja, a tentativa de negação da trindade, de alguma forma. Não. O Islã é antitrinitário. E, portanto, a visão de Jesus Cristo é antitrinitária. Ou seja, Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é apenas um profeta. E isso por conta das influências, como eu já falei aqui, das heresias antitrinitárias que ocorreram nos primórdios da era cristã. Então, o Brasil, nas relações diplomáticas, deve permanecer neutro. E mais ainda, a demência que eu estou escutando de certas pessoas de afirmar que nós devemos, entre aspas, trocar o mercado do Oriente Médio e o mercado do mundo árabe simplesmente pelo mercado judeu e pelo mercado norte-americano, isso me parece de uma maluquice tal, de uma estreiteza de visão geopolítica, que só uma ideologia é capaz de explicar ou capaz de justificar. E alguém diz: os árabes não vão se recusar a comprar do Brasil. Onde é que eles vão comprar? E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esse pessoal acha que o mercado brasileiro não tem concorrência na produção de alimentos. Por mais que nós produzimos comida mais barata, não quer dizer que os árabes, por uma questão política, não possam nos boicotar. Vejam que também nós não podemos cair na chantagem dos árabes para qualquer coisa. Mas, por outro lado, nós também não podemos nos envolver em políticas que não têm nada a ver conosco. Até o dado momento, todos os defensores da transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém não me deram uma resposta conclusiva, substancial, das vantagens de nós mudarmos em 180 graus a nossa política. Não me deram um único argumento. Com todo respeito, inclusive, aos meus amigos. Eu vi muita gente falando: não, porque Israel nós vamos ganhar dinheiro. Não vamos... Como ganhar dinheiro? Como assim? O PIB de Israel é menor do que o da Arábia Saudita. O PIB de Israel, se nós somarmos todos os países árabes, o PIB de Israel não dá conta daquilo que nós vamos perder. E mais,
A balança comercial entre Brasil e Israel é deficitária, enquanto com o mundo árabe a gente ganha muito dinheiro. Então nós percebemos aqui a falta de reflexão. E aí argumento, não, mas nós temos que defender a civilização, nós temos que defender o Ocidente. Meus caros, vocês acham que Israel e os Estados Unidos ligam para isso? Israel e os Estados Unidos estão preocupados com uma geopolítica no Oriente Médio, uma relação de domínio dentro de uma região. E uma região de domínio por N razões. Primeiro, porque Israel é fronteiriço a vários países e ele precisa realmente ser hegemônico naquela região para sobreviver. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o petróleo. Os americanos compram muito petróleo do Oriente Médio, inclusive da sua aliada a Arábia Saudita. Então, por que nós vamos nos meter nessa briga? Vamos partir do pressuposto de que, de repente, os árabes continuem comprando os nossos alimentos, mesmo com o quiprocó que o governo brasileiro quer se meter com o Estado de Israel. Só que nós vamos ser envolvidos numa política que não é a nossa geopolítica. Nós vamos perder prestígio antes de ganhar. E alguém argumenta, mas Israel tem tecnologia do deserto para aplicar no Nordeste, etc. Olha, isso aí para mim é tudo retórica, porque tecnologia para aplicar no Nordeste nós podemos comprar sem precisar nos meter na política de Israel. E sem também aderir à retórica, que no meu entender é bastante falsa, de que o povo palestino não é povo. Os palestinos são um povo sim, são milhões de pessoas de língua árabe. São milhões de pessoas que vivem naquele território. Como é que alguém pode dizer que aquilo não é povo? Só porque não tem um Estado? Não tem um Estado porque não foi reconhecido o Estado, principalmente por Israel. Óbvio que também os palestinos têm sua parcela de culpa nisso, mas não se pode negar que existem pessoas ali. Existem pessoas numa situação de conflito, numa situação de desamparo. Então essa história de querer dizer que palestino não é povo, eu disse que mentalidade é essa? Vocês querem que um povo seja pátrida? Que eles fiquem ali perdidos ali, né? Que eles não tenham direito ao autogoverno para agradar o Estado de Israel? Claro que nós brasileiros não vamos resolver o problema dos árabes e não vamos resolver o problema dos judeus, porque eu penso que o Brasil já tem problemas demais a resolver. Mas, por via das dúvidas, essa retórica de que árabe não é povo, de que palestino não é povo, que a Palestina é uma invenção dos romanos, né? Porque o termo Palestina é aplicado desde a época romana e, portanto, isso não pode ser aplicado aos árabes, é vocês simplesmente afirmarem que os árabes são cidadãos de segunda categoria e que os árabes, de fato, são subpessoas. Por mais que essas pessoas sejam muçulmanas, e eu não morro de amor por muçulmano, acho o Islã uma das maiores tragédias espirituais do mundo, diga-se de passagem, contudo, não se pode negar a dignidade essencial às pessoas, mesmo que elas sejam rivais, mesmo que a gente não simpatize com a fé delas. Então, meus amigos, fico por aqui e até a próxima.